Bom, então, bom dia, gente. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês nessa manhã de quinta, linda, maravilhosa, né? Diz que vai chover hoje, espero que chova, inclusive, nós estamos precisando urgentemente de chuva. A temperatura caiu um pouco em relação a ontem, né? Isso pode ser um significado que está entrando a frente fria, lá no Rio Grande do Sul já choveu bastante, e agora é a vez de chover um pouco aqui com a gente, né? Pessoal, hoje a gente terminou semana passada qualidade de água. Solange acabou de entrar. Oi, Solange. Então a gente terminou semana passada a qualidade de água. Hoje a gente vai continuar tratando um pouco de água, mas uma água um pouco diferente. A gente vai falar de esgoto. Esgoto é uma outra grande área que a gente tem que tomar cuidado, porque ele é que vai provocar a poluição da água, principalmente se a gente jogar esgoto in natura, esgoto direto das casas nos rios, né? Eu queria começar essa aula fazendo algumas considerações gerais sobre a situação do esgoto no Brasil, né? Hoje a gente já tem uma grande parte da população servida por água. Então, as companhias de abastecimento municipais e principalmente estaduais, elas já abrangem talvez 80, 85%. Os dados mudam muito rapidamente, mas uma grande parte da população. Então, tem acesso à água tratada. Isso é ótimo, maravilhoso. É claro que o ideal seria 100% da população com acesso à água tratada, né? E isso que a gente vê em alguns países mais avançados. Em outros países muito pobres, nem 50% da população tem acesso à água tratada. Então, isso é uma coisa que todos têm direito. E a gente viu semana passada, né? Então, até semana passada, a gente viu a qualidade da água, para os usos da água, a legislação, parâmetros que a gente deve analisar nos rios e também para o tratamento da água, né? Para mandar para casa das pessoas. Mas tem um outro lado nessa história, que é quando as pessoas, as empresas usam essa água fica suja. E é o que a gente chama de esgoto ou efluente. Daí a gente vai ver que tem diferentes tipos. O grande problema não é usar a água e transformar em esgoto. Isso é um problema? É. Mas não é o maior problema. O maior problema é coletar esse esgoto e tratar esse esgoto para que ele não volte para os corpos de água dessa maneira. Então, eu já comentei com vocês que fácil, de 60% a 80% da poluição dos rios urbanos, e Curitiba é um grande exemplo, tá? De novo, a minha crítica, na verdade, nós não somos capital ecológica, estamos muito melhor que as outras capitais brasileiras, mas longe de ser considerado uma cidade ecológica, tá? 60%, 80% dos rios urbanos estão contaminados ou estão mortos, tecnicamente mortos, por causa do esgoto urbano. Tá? É um problema seríssimo. Eu moro ao lado da casa da minha mãe, então construí a minha casa ao lado da casa dos meus pais. Tem uma historinha assim que foi muito impactante para mim, que a gente nunca teve esgoto, coleta de esgoto aqui na rua. Era uma rua abandonada, não tinha asfalto, não tinha nada, era saibro. Durante muitos e muitos anos foi assim. No fundo da nossa casa, é um terreno bem grande, mas no fundo, faz divisa de fundo, tem um rio. Quando meu pai e minha mãe compraram onde a gente está hoje, né? Compraram o terreno da casa deles. O meu pai contava que tinha gente pescando no rio. Do outro lado do rio é Jardim Social, no meu lado é Bacaxiri. E assim,
O Jardim Social tinha bem poucas casas, não era urbanizado do jeito que é hoje, etc. E com o passar do tempo, o pessoal foi fazendo suas ligações no rio. O meu pai, por ter uma certa consciência, ele disse: não, não vou jogar, não tem coleta de esgoto na rua, mas eu não vou jogar o esgoto direto no rio. Isso é muita sacanagem. Então, meu pai fez uma fossa séptica, que é uma das maneiras de se tratar esgoto. Esgoto é matéria orgânica praticamente pura, né? Tem poucas de outras coisas, né? E daí a fossa séptica é um buraco no solo, onde que você vai jogando esgoto e os micro-organismos do solo vão se alimentando daquele esgoto, decompondo aquela matéria orgânica, né? Fez uma fossa séptica bonitinha e tal. Na época não tinha grandes tecnologias para isso. E fez assim. Daí um belo dia, eu já era adulto, jovem adulto, eu vi o pessoal da Sanepar trabalhando em frente da casa dos meus pais. Não, vou perguntar o que está acontecendo, né? Ah, eles estavam fazendo rede de coleta de esgoto. Ótimo, maravilhoso. Então, meu pai teria que fazer a ligação com a rede de coleta. Qual era o problema? Eles fizeram a rede de coleta muito próximo da superfície na rua. E a casa dos meus pais é um pouco, é um nível para baixo da rua. É um terreno muito grande que inclina para trás. E daí não tinha como fazer isso. Porque e era a última casa da rua. E uma rua inclinada assim também. Então estava aqui a casa do meu pai, a rua era assim, a casa do meu pai ainda era mais para baixo. Significa o quê? Que todo esgoto da rua ia entrar pelo banheiro da casa dos meus pais. Então, não dá. Foi culpa da Sanepar. Se a Sanepar tivesse feito como ela deveria ter feito tecnicamente 6 metros abaixo, 4 a 6 metros para baixo, ótimo, sem problema. Mas do jeito que estava, não dava. Daí o que a Sanepar, o que a gente fez? A Sanepar disse: olha, vocês têm uma fossa séptica, mas essa fossa séptica não serve. Tá aqui um folheto, vocês têm que fazer que nem o folheto. Tá ótimo, sem problema. Meu pai gastou um dinheirão, mais do que pagaria para fazer a ligação com a rede de esgoto, mas resolvemos nosso problema. Uns 10 anos depois, eu já tinha minha casa, do lado da casa, meu pai já tinha morrido, mais de 10 anos depois. Meu pai já tinha morrido, só estava minha mãe lá, eu já tinha minha casa. Volto do trabalho, final da tarde, um dia e vejo a Sanepar trabalhando no final da rua, pertinho da minha casa. Vou lá perguntar o que era. Ah, a gente está fazendo a ligação da coleta de esgoto com o sistema de tratamento de esgoto. Como assim? É que durante mais de 10 anos, eles coletavam o esgoto de toda a rua, cobravam pelo esgoto, chegavam no final da rua e jogavam no rio, gente. Então as pessoas não podiam jogar direto no rio, mas a Sanepar jogava direto no rio, né? Quer dizer, não adiantava em nada. Daí eles obrigaram. Quando eu construí minha casa, eu já liguei com o sistema de esgoto. Foi antes dessa interligação final. Eles obrigaram, então, daí a minha mãe a desativar a fossa séptica e ligar com o sistema de tratamento de esgoto, de coleta de esgoto. Porque agora eles iam levar até uma estação de tratamento de esgoto. E assim, só que não tinha o caimento ainda. A minha mãe teve que fazer atravessado pelo terreno que hoje é do meu irmão, por baixo, porque a rua ia para baixo, assim, minha mãe teve que fazer assim, e gastou um dinheirão para fazer isso. Mas durante mais de 10 anos, a Sanepar coletou esgoto da rua inteira, chegou no final da rua e jogava no rio do lado. Então, assim, são coisas que acontecem no Brasil e isso ajuda a explicar muito, muito porque os nossos rios urbanos estão tão poluídos.
A gente tem que repensar o nosso dia a dia. A gente tem que repensar que tipo, por exemplo, de governante a gente quer, pessoal. É sério. A gente vê, por exemplo, agora aqui em Curitiba, vai ter eleição final do ano. Há um ano, nosso prefeito está fazendo rua, 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 rua. Ótimo, maravilhoso. Mas por que ele está fazendo rua e não está fazendo sistema de coleta e tratamento de esgoto? Ah, mas é da Sanepar, a Sanepar é estadual, mas pode fazer um convênio com a Sanepar. A gente tem muitos lugares que ainda não tem coleta de esgoto. Por quê? Esgoto não aparece, rua aparece. Há uma questão de 2 meses atrás, foi aprovado o novo marco regulatório, nova lei de saneamento ambiental, inclusive permitindo empresas privadas entrarem em tratamento de água, distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto. Vamos ver se melhora. No Brasil como um todo, eu acho que não tem 60% da população que tem coleta e tratamento de esgoto. Muitos têm coleta de esgoto, mas não tem tratamento de esgoto. Quer dizer, não adianta nada. Absolutamente nada. E o que veicula maior parte das doenças de origem hídrica, gente, é o esgoto. E o esgoto, ele tem muitos outros problemas, a gente vai ver isso semana que vem, tem muitos outros problemas que a gente tem que tomar muito cuidado. O nosso esgoto aqui no Brasil, que chega até os rios e daí contamina os rios, tem muito antibiótico, muito anti-inflamatório e muito anticoncepcional. A gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que reverter essa situação. Por isso a gente vai dar ênfase na aula de hoje, a aula que vem, bastante sobre o esgoto em si. Hoje a gente vai ver o que é, e vai falar um pouco sobre tratamento. E na semana que vem a gente vai falar sobre parâmetros e uso do lodo de esgoto no final, tá? Então eu vou compartilhar a nossa apresentação. Pessoal, eu queria que alguém abrisse o microfone e me dissesse se vocês estão conseguindo ver o slide, por favor. Estão conseguindo ver o slide, gente? Pessoal, tem alguém na minha aula ainda? Não adianta colocar mensagem no chat, que eu não estou vendo as mensagens também. Preciso que alguém abra o microfone. Tá aparecendo, prof. Ótimo, muito obrigado. Tá? Então vamos continuar com nosso assunto de análise ambiental. Hoje é a semana 7, então vocês podem pegar lá no AVA, vocês vão ter a mesma matéria. E nós vamos começar com a primeira parte de tratamento de esgoto. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer, obviamente, é conceituar esgoto, né? Pela norma da ABNT, a NBR 9648 de 86, a gente diz que esgoto é o despejo líquido constituído de esgoto doméstico e industrial, água de infiltração e contribuição pluvial parasitária. Vamos definir melhor cada um desses, né? Então, quando a gente está falando de esgoto doméstico, é aquele despejo líquido resultante do uso da água para higiene e necessidades fisiológicas humanas. O esgoto doméstico é o esgoto das casas, o esgoto domiciliar. Então, é aquela água que eu uso no chuveiro, no vaso sanitário, nas pias, tanto no banheiro quanto na cozinha, na máquina de lavar roupa, etc. Com isso, vocês já podem começar a pensar o que tem nesse esgoto doméstico. Primeiro lugar, grande quantidade de fezes e urina, né? Que é um dos principais pontos. Segundo lugar, o esgoto doméstico ele é caracterizado por ter um grande volume de restos de sabão, sabonete, detergentes,
shampoo e outras substâncias que a gente usa no dia a dia, tanto para higiene pessoal, quanto para higiene de roupa, higiene de talheres, pratos, copos e etc. Tá? Então, o esgoto doméstico ele tem uma característica muito específica. De novo, eu falo para vocês isso que eu acabei de falar, e é um problema sério no Brasil, é que a gente tem um nível muito alto no esgoto doméstico de anti-inflamatório, antibiótico, anticoncepcional. Lembrando, vocês sabem melhor do que eu, quando a gente toma um remédio via oral, esse remédio vem normalmente com uma superdose. Por quê? A gente não vai conseguir, via oral, absorver tudo que está dentro do comprimido, tá? Então, ele vem com uma dose maior para a gente absorver uma parte e o restante a gente acaba eliminando pelas fezes e pela urina, tá? E isso a gente vai ver depois. É difícil passar pelo. É difícil tratar no tratamento de esgoto, retirar no tratamento de esgoto. Isso acaba indo depois com a água limpa, é considerada limpa, de volta para os corpos de água, tá? Então, a gente também pode ter outras coisas no esgoto doméstico. Eu me lembro muito bem, a minha cunhada é farmacêutica e há mais de 20 anos atrás eu perguntei para ela, assim, de curiosidade, o que a gente faz quando um remédio, eu ainda tenho remédio, uma parte dele, e passou da data de validade, onde que eu poderia usar aquele remédio. Ela disse simplesmente, joga no vaso sanitário e puxa a descarga, né? Daí eu vou inserir mais outras coisas ainda. E eu vou falar para vocês, gente, se vocês soubessem tudo que as pessoas jogam no vaso sanitário, vocês iam ficar de orelha em pé, né? Porque é assim, é muita coisa que as pessoas simplesmente querem se ver livres. Então, como é que eu posso me ver livre de alguma coisa? Ah, joga no vaso sanitário e puxa a água. Pronto. Se não entupir o vaso, tá bom. Né? Então, se for um líquido, por exemplo, tem gente que joga tinta no vaso sanitário e etc. E tudo isso daí vai para o esgoto, que deve ser tratado. E pior, quando o esgoto é jogado in natura, né, daquele jeito, direto no rio. Eu dou exemplo que eu já falei para vocês, do rio do fundo da minha casa, né, que faz a divisa entre o Bacaxiri, onde eu estou, e o Jardim Social, do outro lado do rio. Tem muita gente do Jardim Social que joga o esgoto direto no rio, infelizmente. Talvez você já tenha ouvido falar, eu moro próximo, a mais ou menos uns 500, 600 metros, do Bosque de Portugal. E o Bosque de Portugal tem até um grupo escoteiro ali, é um bosquezinho que foi preservado porque passa bem no meio dele um rio, é esse rio que passa atrás da minha casa. Mas você vai no Bosque de Portugal, por exemplo, nessa época que está muito seco, você tem menos água e maior concentração dos poluentes ali, o cheiro é quase insuportável. Por quê? Porque ainda tem gente que joga esgoto ali, tá? Um outro tipo de esgoto é o esgoto industrial, o efluente industrial. Então, é o despejo líquido resultante dos processos industriais, respeitados padrões de lançamento estabelecidos. Tá? Eu vou falar sobre isso semana que vem, esses padrões de levantamento, etc., tudo que a gente tem que analisar. Mas, assim, o problema do esgoto industrial não é quando a indústria tem o seu tratamento de esgoto, ela trata o seu esgoto e joga no rio já a água tratada. Isso acontece muitas vezes, vou falar mais tarde de novo, de uma empresa que precisa de grandes quantidades de água, então ela pega a água de um rio, só que a água vem suja, ela tem que limpar a água para ela poder usar, e daí ela usa, suja a água de novo, só que para jogar de volta no rio, ela tem que limpar a água e jogar água limpa no rio. Então, eu já vi pessoalmente vários e vários casos onde que nesse sistema a empresa acaba limpando o rio. É estranho isso,
mas ela acaba limpando. Mas, professor, tem empresa que suja os rios? Tem. Eu vou mostrar já já foto. Tem empresa que suja os rios. E muita por aí. Infelizmente, apesar da nossa legislação ser muito boa, a gente já viu isso quanto à água, por exemplo, né? A fiscalização é deficiente. Então, entra aí os analistas ambientais, os biomédicos especializados em água, por exemplo, para trabalhar nessa fiscalização, etc. Tá? O esgoto industrial, ele não tem uma característica única. A característica, quanto aos parâmetros que ele contém, vão ser determinadas pelo processo industrial onde essa água é utilizada. Então, uma fábrica de tinta tem um esgoto industrial. Uma petroquímica tem outro tipo de esgoto industrial, tá? Um curtume onde trata couro tem outro tipo de esgoto industrial. E assim por diante. Isso vai depender basicamente de cada empresa. Então, não dá para fazer, ao contrário do esgoto doméstico, onde que você tem, assim, quase que um padrão, né? O esgoto industrial, ele é diferenciado de empresa para empresa. Uma empresa de galvanização tem outro tipo de esgoto industrial, e assim por diante. Quando a gente fala de água de infiltração, a gente está falando toda a água proveniente do subsolo, indesejável ao sistema separador e que penetra nas canalizações. Essa água vem do solo e que, por problema nas canalizações de esgoto que estão no solo, ela acaba entrando nas canalizações. Não é muito comum, tá? Não é muito comum. O que é mais comum, gente, é a contribuição pluvial parasitária. Nossa, que nome bonito, né? É um nome bom para dar para o filho, né? Como que se chama? Pluvial parasitário, né? Nossa, que legal, né? O que é pluvial parasitária? É a parcela do deflúvio superficial inevitavelmente absorvida pela rede de esgoto sanitário. Olha, piorou, né? Deflúvio superficial. Gente, é o seguinte: quando vocês vão numa rua, vocês veem que tem uns lugares onde que penetra a água de chuva, né? Então, o bueiro ele é feito para recolher a água de chuva e, em um sistema independente, levar até o rio mais próximo. Então, na minha rua tem bueiros, um sistema de bueiro, e daí ele leva até o rio, tá? Que é o lugar mais baixo aqui na região. Esse é o correto. Qual que é o grande problema? Que algumas vezes, em algumas ruas, os bueiros são ligados não com o rio mais próximo, mas com o sistema de coleta de esgoto. Então, esta água que não está tão suja, ela se liga ao sistema de esgoto, que é a água muito suja, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Coisas importantes: esgoto industrial não pode se misturar ao sistema de coleta de esgoto normal. Então, uma empresa que produz muito esgoto deve ter seu próprio tratamento de esgoto, tá certo? Aqui na região de Curitiba, não estou brincando, temos centenas de empresas com o seu próprio sistema de tratamento de esgoto. Curitiba é região metropolitana, tá? Então, a contribuição pluvial parasitária, só para terminar, por que a gente dá o nome parasitária? Porque o bueiro que pega essa água de chuva, pluvial é água de chuva, né? Ele pega essa água de chuva, ele deveria canalizar para outro lugar, não para o sistema de coleta de esgoto. Por isso que a gente chama parasitária, ela só provoca danos ao sistema de esgoto, tá? E aqui vocês têm alguns exemplos. Olha, gente, eu fico até triste ao mostrar esses exemplos, tá? Então, assim, aqui do lado esquerdo de vocês, onde só tem uma foto, vocês veem as casas construídas praticamente em cima do rio, tá? Isso no Brasil é proibido. Essas casas aqui são casas, como eu vou dizer, elas não têm permissão para construir aí,
tá? Elas são casas ilegais. Isso é uma ocupação ilegal com toda certeza. Então, vocês veem que as casas são construídas basicamente em cima do rio. Isso acontece ali na Uniandrada também, né, gente? Tem a Uniandrada de um lado e casas quase que na forma de uma palafita em cima, né? Então, a Uniandrada, por exemplo, ela não pode construir até o rio. Ela está na distância legal do rio, tá? Só que aquelas casas do outro lado do rio não estão na distância legal, elas estão em cima do rio. E qual que é quais que são os grandes problemas? Primeiro, não tem a mata ciliar ali do lado que serve para filtrar eventuais poluentes que cheguem até o rio. Segundo, olha quanto cano, gente. Olha quanto cano. Cano para tudo que é lado. Olha aqui, se vocês estão vendo o cursor. Inclusive esse primeiro cano aqui com esgoto sendo jogado direto no rio. Então é um problema seríssimo, tá? Isso é esgoto das casas. Mas pode acontecer que o esgoto das casas sendo jogado direto no rio de forma organizada. Isto daqui, por exemplo, provavelmente não é de água pluvial, água de bueiro. Isso é água de esgoto. Como o senhor sabe, professor? Pela cor, pela densidade da água. Então você vê que tem muita matéria orgânica nessa água, tá? Então, eu estou na coluna da direita, a foto de cima. Então, isso provavelmente eles recolhem a água na rua, o esgoto da rua, só que chega no final da rua e jogam direto em um corpo de água, em um rio. E aqui na coluna da direita, na foto de baixo, isto daqui é característico de efluente industrial. Por quê? Como o senhor fala isso? Por causa da cor, tá? Esse azul vivo é típico de corantes. Provavelmente isso é esgoto vindo de uma fábrica de tintas ou uma fábrica de roupa, tá? Quando vocês compram jeans, por exemplo, jeans lavado na pedra. Não é lavado na pedra, né? Ele tem máquinas de lavar específicas para isso. Mas o que ele faz? Ele desgasta o jeans e vai tirando a tinta. Isso vai para o esgoto. O correto é essa empresa tratar o seu esgoto, tá? Antes de jogar no rio. Ela poderia jogar o resultado do tratamento de esgoto no rio? Pode, desde que siga os parâmetros de qualidade, tá? Que a gente vai falar semana que vem. Só que ela não poderia jogar in natura. Então, são problemas muito sérios. Eu acho, gente, que essas fotos mostram exatamente por que eu falo que os rios urbanos aqui no Brasil e Curitiba não é uma exceção, eles estão mortos. Qualquer um desses rios, e não precisa ser nem especialista, você chega à conclusão que esses rios estão mortos. Eles têm baixíssima quantidade de oxigênio dissolvido. Baixíssima. Esse rio da esquerda, gente, que está aqui nas casas, eu arrisco a dizer que ele não tem oxigênio dissolvido dentro da água. Não tem. Se tiver uma quantidade ínfima, quase que eu posso ignorar que tem oxigênio dissolvido naquela água. Esta é a realidade no Brasil inteiro. E alguns lugares ainda piores do que é aqui, tá? Então é isso que a gente quer evitar ao coletar e tratar o nosso esgoto. Gente, como que a gente faz o tratamento de esgoto? Ele é primordialmente através de micro-organismos. Então, principalmente bactérias. A gente nem sabe direito quais micro-organismos que fazem esse tratamento, mas a gente sabe que são principalmente bactérias, tem alguns protozoários, alguns fungos e até algumas algas, mas são principalmente bactérias. E a partir dessa ideia de fazer o tratamento com micro-organismos, qual que é a base? O micro-organismo, seja aeróbio ou seja anaeróbio,
eles vão se alimentar de matéria orgânica para poder ou pegar nutrientes e energia, ou pegar só nutrientes, tá? É o caso dos aeróbios e dos anaeróbios. Então, os aeróbios vão pegar nutriente e energia, e os anaeróbios vão pegar principalmente nutrientes, tá? Alguns anaeróbios vão tirar energia também. Por isso que a gente diz heterotróficos e autotróficos, tá? Heterotróficos é aquele que precisa pegar energia de outro organismo, né, um consumidor, e autotrófico é aquele que produz a sua própria energia, por exemplo, através de clorofila, tá? Mas não é uma regra, tá? A regra é, a gente tem dois grandes tipos de tratamento com micro-organismos. Aquele tratamento com micro-organismos que respiram oxigênio, então é o tratamento aeróbio, micro-organismos aeróbios, e aquele tratamento com micro-organismos que não respiram oxigênio, eles respiram outra coisa, e daí é chamado um tratamento anaeróbio. Vocês já fizeram microbiologia, vocês sabem bem a diferença. E a gente ainda tem a possibilidade de fazer o chamado tratamento físico-químico. Por exemplo, através da precipitação de componentes, como a gente viu no tratamento de água com sulfato de alumínio, ou mesmo osmose reversa, onde que por diferencial de concentração, a água vai de um lado para o outro, deixando os componentes físicos de um lado, para equilibrar a concentração. Então, a gente diminui, assim, a concentração de elementos físicos na água através da osmose reversa. Quais são os tratamentos mais utilizados? Disparado, gente. Disparado o tratamento aeróbio e tratamento anaeróbio. De vez em quando eles são usados de forma individual e de vez em quando em uma sequência. Então, existem estações de tratamento de esgoto que tem tratamento aeróbio, tem estações de tratamento de esgoto que tem tratamento anaeróbio e tem estações de tratamento de esgoto que tem tratamento aeróbio e anaeróbio, tá? Vamos dar uma olhadinha como que se faz, a grosso modo, este tratamento. Assim como a gente faz no tratamento de água, a gente tem no tratamento de esgoto um tratamento preliminar, um tratamento anterior. Esse tratamento é para retirar material grosseiro. Então, vem folha, galho, vem pedaço de mesa, vem fogão, vem sei lá o que mais, né? Vem braço, vem perna, né? Que eu sempre brinco. Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente coleta o esgoto nas casas das pessoas e leva até uma estação de tratamento de esgoto, a primeira coisa é passar por uma grade. É essencial, gente. Eu posso passar por uma grade com buracos maiores ou buracos menores, tá? Vai depender do que eu quero. Mas sempre a gente vai passar pela chamada caixa de areia. Então, assim como no tratamento de água, a gente coloca em um tanque para diminuir a velocidade da água, e quando diminui a velocidade da água, aquele material mais fino, mas que ainda é mais pesado do que a água, do que a matéria orgânica, esse material vai sedimentando. E esse material é principalmente areia. E vou contar para vocês, tem muita areia no esgoto. Provavelmente de infiltrações que tem no esgoto, mas tem muita areia no esgoto. Então, a gente coloca em uma caixa de areia para remoção. Então, a água que entra aí, o esgoto que entra aí, perde velocidade, e daí as partículas mais grossas, mais pesadas, caem por sedimentação. Pois ao longo do tempo a gente vai limpando isso. Normalmente, uma estação de tratamento de esgoto tem mais caixas de areia, para que a gente sempre tenha uma que a gente possa ir limpando. Daí tem um medidor de vazão, né, para ver qual é a vazão, qual é a quantidade de água, litros por segundo,
que vai entrando na estação de tratamento de esgoto. E daí a gente vai para o tratamento primário. O tratamento primário, gente, normalmente ele é formado por um decantador. Ele pode ser circular ou retangular, tá? Tanto faz, o formato tanto faz. O tratamento primário, a grande função dele é remoção de partículas sedimentáveis. Mas, professor, já não foi na caixa de areia? Já, mas a caixa de areia só tira aquelas partículas bem mais pesadas. A areia é bem mais pesada que a matéria orgânica, tá? E nessa caixa de areia, o esgoto não vai ficar muito tempo, só fica alguns minutos, tá? É quase um fluxo contínuo, mas ele perde velocidade aí. E depois ele já entra no medidor de vazão e no tratamento propriamente dito, no tratamento primário, tá? Então, aqui no tratamento primário, ele vai começar a decantar a matéria orgânica. E muita da matéria orgânica, ela é decantada aí. E daí forma o chamado lodo primário bruto. Esse material que vocês veem no fundo, isso daqui é um corte lateral, isso daqui é um corte lateral, visto de cima e visto de cima, tá? Então, ele vai decantando a matéria orgânica aqui. Nesses tanques, o esgoto fica por muito mais tempo, então permite a decantação da matéria orgânica, tá? Então, isto daqui é chamado lodo. Vocês gostam de fazer bolo, gente? Então, o lodo é como se fosse aquela massa que você está preparando. Tem bastante água, né, o que você vai misturando, água ou leite, né, líquido para fazer o bolo. Tem bastante água, mas ele já é caracterizado por ter muita matéria sólida. E essa matéria sólida é a matéria orgânica. Vão guardando isso, matéria orgânica, tá? Então a gente simplesmente deixa ali e daí a matéria orgânica ela vai por sedimentação, decantação, indo para baixo. E daí tem instrumentos que vão limpando. Tem algumas estações de tratamento de esgoto que, em vez de fazer uma simples sedimentação aqui, eles fazem um reator anaeróbio. Reator é um local fechado onde eu coloco o esgoto e coloco micro-organismos. E daí esses micro-organismos vão se alimentando da matéria orgânica que está ali na coluna de água, tá? Por isso é chamado um reator. Reator é todo local onde a gente cria, digamos assim, a gente cultiva bactéria, por exemplo. Eu posso fazer um reator dentro do laboratório, se eu quiser. Uma fábrica de cerveja é um reator. Uma fábrica de vinho é um reator. Uma fábrica de vinagre é um reator, tá? O meu primo tinha uma fábrica de vinagre há muitos anos atrás. Ele tinha reatores gigantescos, de metros de altura, né? Quando você vai visitar uma fábrica de vinho, aqueles negócios lá grandes, onde que a uva fica e vai sendo decomposta até virar vinho, aquilo é um reator, tá? Então, o reator é um sistema fechado, onde que tem alimento para micro-organismo e tem micro-organismo. E eles vão transformar aquilo. Então, tem algumas estações de tratamento de esgoto que substituem o tratamento primário de uma simples decantação da matéria orgânica por um reator anaeróbio, onde tem micro-organismos que não respiram oxigênio. E prestem atenção, porque isso vai ser muito importante mais tarde, tá? E daí, deste tratamento primário, principalmente se for só por decantação, a gente vai para um tratamento secundário. E daí tem a remoção do material orgânico propriamente dito por ação bacteriana. Eu posso ter duas modalidades: decomposição aeróbia, na presença de oxigênio, e decomposição anaeróbia, sem oxigênio, tá? E prestem atenção,
porque isso vai dar uma diferença muito grande no que a estação de tratamento de esgoto pode fazer, tá? Se eu fiz no meu tratamento primário só a decantação, então eu posso fazer uma decomposição aeróbia e depois anaeróbia, ou uma decomposição anaeróbia e depois aeróbia, tá? Normalmente a decomposição aeróbia, ela é muito mais produtiva, quer dizer, decompõe mais matéria orgânica em menos tempo, e a decomposição anaeróbia, ela é muito menos produtiva. Ela decompõe menos matéria orgânica em menos tempo. Mas, professor, então é melhor usar a decomposição aeróbia. Qual é o problema da decomposição aeróbia? A gente precisa fornecer oxigênio. Então, algumas vezes você vai numa estação de tratamento de esgoto, tem equipamentos lá nas lagoas agitando a água. Aquele equipamento serve para introduzir oxigênio na água para decomposição aeróbia, tá? E o que isso tem de problema, professor? É que você tem que comprar o equipamento, manter o equipamento e manter o equipamento ligado. Gasta energia elétrica, tá? Isso gasta muita energia elétrica, o que aumenta muito o custo da estação de tratamento de esgoto. Agora, se no tratamento primário eu já tinha um reator anaeróbio, no tratamento secundário, eu só vou fazer decomposição aeróbia, tá? Então, porque no tratamento primário eu fiz anaeróbio sem oxigênio e no secundário daí eu vou fazer aeróbio com oxigênio, tá? Como funciona? Então, eu tenho a matéria orgânica, esgoto doméstico, fezes, urina, etc. Eu vou inserir micro-organismos dali junto com oxigênio. Eles vão decompor a matéria orgânica até CO2 e água. O CO2 é perdido para a atmosfera, né? Porque ele é um gás, dióxido de carbono, e a água fica ali. E daí ele vai formar uma série de nutrientes, vão ficar livres, e vão formar novas células de micro-organismos, tá? A decomposição, e daí diminui drasticamente para quase nada o teor de matéria orgânica, né? Quer dizer, fezes e urina que eu tinha ali. A decomposição anaeróbia, eu simplesmente tenho matéria orgânica e micro-organismos. Eu não tenho oxigênio ali. A água que vem junto com o esgoto, ela normalmente não tem oxigênio ou tem baixíssimas tensões de oxigênio, porque a DBO e DQO é muito alta. Se lembrem de que eu falei da DBO e DQO aula passada, tá? É a capacidade ou é a necessidade de oxigênio para bactérias decomporem a matéria orgânica, né? Então é DBO, ou um poluente qualquer decompor a matéria orgânica por uma reação química, é DQO. Então, normalmente, esse esgoto que vem para o tratamento quase não tem oxigênio. Por isso, se eu faço decomposição aeróbia, eu preciso inserir oxigênio. Se eu faço decomposição anaeróbia, eu não preciso inserir oxigênio. Então, eu tenho menor custo nesse tratamento. De novo, qual que é o problema? Decomposição anaeróbia, ela é mais lenta, menos produtiva, menos efetiva do que a decomposição aeróbia. Então, a decomposição anaeróbia, sem oxigênio, tem micro-organismos, matéria orgânica, eles vão formar CO2, água, células novas, e como eles não respiram oxigênio, eles vão formar principalmente metano. Professor, mas forma CO2, uma pequena quantidade de CO2, não dá para comparar com a decomposição aeróbia. A decomposição anaeróbia forma principalmente metano, CH4. E por que é importante? O metano, em relação a gás de efeito estufa, ele é muito mais danoso do que o dióxido de carbono, o CO2. Tá? Muito mais danoso. Mas muito mais danoso. Eu acho que 30 vezes mais danoso do que o CO2. Tá? Então, o que você tem que fazer numa decomposição anaeróbia? Você tem que recolher esse metano. Ele é formado dentro da água,
como ele é um gás, ele é perdido. Então, já existem tecnologias para a gente recolher esse metano. E daí a gente limpa o metano, porque ele vem com muita água, ele vem com um pouco de CO2, com um pouco de óxidos nitrosos e assim por diante. A gente tem que limpar esse CH4 e daí a gente pode usar esse CH4. Ele é como se fosse um gás de cozinha. Ele tem o mesmo efeito que um gás de cozinha. Então, aqui em Curitiba, por exemplo, já tem uma estação de tratamento de esgoto da Sanepar que recolhe esse CH4, faz um tratamento básico dele, e daí tem uma mini estação de energia elétrica, que ele usa o CH4 para gerar energia elétrica, tá? Ele queima o CH4 para fazer motores funcionando, e esses motores, por eletromagnetismo, vão gerar energia elétrica. Então, já tem estação de tratamento de esgoto aqui em Curitiba que gera toda a sua energia elétrica a partir desse metano, CH4, tá? Então, a decomposição anaeróbia, ela nos dá um subproduto que antes a gente jogava fora e agora a gente pode aproveitar, tá? Então, de novo, se eu faço no tratamento primário só decantação, no secundário eu posso fazer uma decomposição aeróbia e depois anaeróbia, ou uma decomposição anaeróbia e depois aeróbia, tá? Ou só uma decomposição aeróbia ou só uma decomposição anaeróbia. Tem várias combinações. Quando eu, no tratamento primário, já faço uma decomposição anaeróbia, eu, no secundário, só vou fazer uma decomposição aeróbia. Tratamento preliminar, tratamento primário e tratamento secundário sempre vai existir. Sempre. O que pode não existir é o tratamento terciário. O tratamento terciário, a última etapa, ele é basicamente projetado para remover poluentes específicos. Pode ser poluentes tóxicos, não biodegradáveis e assim em diante. Ou de poluentes que não foram suficientemente removidos no tratamento secundário. Então, eu posso ter desnitrificação, remoção de fósforo e até mesmo desinfecção final de micro-organismos que não foram retirados no tratamento preliminar, primário e secundário, tá? No Brasil, não é muito comum fazer tratamento terciário, tá? Algumas vezes a gente vê, por exemplo, desnitrificação, remoção de fósforo e alguma coisa de desinfecção, mas não é comum, tá? Então, por exemplo, desnitrificação, esse é o ciclo do nitrogênio puro. Desnitrificar, tirar nitrogênio. Então, por exemplo, eu normalmente tenho nitrogênio na forma de nitrato. As pseudomonas são um grupo de bactérias, várias espécies diferentes. Elas podem transformar esse nitrato em N2. N2 é um gás que vai para a atmosfera. As nitrosomonas podem pegar amônio junto com oxigênio e transformar em nitrito, tá? Daí esse nitrito é pego pelas nitrobacter junto com oxigênio e transformado em nitrato. Daí as pseudomonas de volta podem pegar esse nitrato junto com hidrogênio e transformam em N2, que é um gás, né? Então, eu posso ter todos esses sistemas funcionando ao mesmo tempo. Então, eu teria que ter lá uma piscina, onde que vai o esgoto tratado, que saiu do tratamento secundário, vai para essa piscina, e eu coloco aí bactérias pseudomonas, nitrosomonas e nitrobacter para fazer todo o processo de desnitrificação, até chegar no N2, que é gás e é perdido para a atmosfera. Outra coisa que eu posso fazer, e que é um problema sério, a gente tem que fazer aqui no Brasil, que é a remoção do fósforo. Gente, fósforo é extremamente importante. Eu já falei para vocês que ele pode provocar fósforo junto com nitrogênio, pode provocar eutrofização nos corpos de água, né? Então, o que a gente tem que fazer? Tirar esse fósforo para poder jogar a água limpa de volta
para um corpo de água qualquer. Então, a gente liga, o fósforo normalmente vem na forma de fosfato, PO4-3. A gente liga esse fósforo ou com ferro ou com alumínio. E daí ele forma fosfato férrico ou fosfato de alumínio, que são insolúveis, quer dizer, eles ficam não biodisponíveis. Então, não tem problema que eu tenha fosfato férrico ou fosfato de alumínio misturado na água, que ele não vai fazer, não tem ação biológica nenhuma. Então, a gente adiciona no tratamento terciário, se a gente tem problema de fósforo, a gente pode adicionar certas quantidades de ferro ou de alumínio para se ligar com o fosfato e tornar o fosfato insolúvel. Outra solução que eu falei para vocês, né? Eu falei da desnitrificação, remoção do fósforo e a desinfecção, que é a desinfecção final, né? A gente pode usar a radiação ultravioleta, raios UV, normalmente UVA, pode ser UVB também, mas normalmente UVA, né? Aquele que faz dano à pele também, né? Quem vai trabalhar com biomedicina estética sabe muito bem disso, que os raios UV, principalmente UVA, podem provocar dano às células da pele, às células superficiais, né? E esse dano pode ir até a questão do DNA, né? Por causa da radiação ultravioleta. Então, a gente já tem equipamentos onde que a gente passa o esgoto que veio do tratamento secundário até da desnitrificação, até da remoção de fósforo. A gente passa por uma última etapa, pode passar, onde que ele passa por uns equipamentos onde que vão ser colocada, vai ser gerada a radiação ultravioleta, principalmente UVA. Qual é a ideia de você usar radiação ultravioleta nesse caso? Como ela pode provocar danos ao DNA, RNA, e principalmente bactérias, fungos, micro-organismos em geral, né? E até vírus, tá? A radiação UV, ela trabalha até em vírus. Você vai fazer a desinfecção final. Então, eu já tirei toda a matéria orgânica, eu já tirei nitrogênio, já tirei fósforo, sobraram alguns micro-organismos. Então, esses eu posso matar com a radiação ultravioleta, tá? E daí, finalmente, eu tenho a água praticamente limpa, não tem mais matéria orgânica nenhuma, não tem mais nitrogênio, não tem mais fósforo. Os micro-organismos foram mortos por radiação ultravioleta, inclusive aqueles que estavam lá no reator aeróbio, no reator anaeróbio, tá? Foram todos mortos. Agora eu tenho água limpa. O que eu vou fazer? Vou explicar semana que vem. Eu ainda não vou jogar no rio do lado da minha empresa, ou no rio do lado da estação de tratamento de esgoto lá da Sanepar. Eu vou fazer uma análise, uma série de parâmetros, vou explicar semana que vem, para daí liberar essa água por o corpo de água, tá? E daí a água tem que vir limpinha. Ela tem que vir em ótimo estado. Principalmente naqueles parâmetros determinados pela classe a qual pertence aquele rio. Professor, o senhor falou que o tratamento terciário não é muito usado no Brasil. Não, não é muito usado, tá? O tratamento terciário, ele não são todas as estações de tratamento de esgoto que usam, e quando usam, só usam uma coisa ou outra. Tem mais uma possibilidade, gente, que a gente pode usar no tratamento terciário, mas é uma possibilidade ainda muito cara para o nível que uma estação de tratamento precisa. Então, eu não conheço, pode ser que tenha, mas eu não conheço nenhuma estação de tratamento de esgoto no Brasil que tenha ozonização, o tratamento com ozônio. Ozônio é O3, né? Então, na biomedicina estética, por exemplo, a gente utiliza, né, geradores de ozônio na pele.
Então, o que o ozônio faz? Você primeiro passa água quente, né, um vapor e tal, para abrir os poros, e daí você passa ozônio. Ele, inclusive, é gerado no mesmo equipamento que gera o vapor de água quente. Você passa ozônio. Esse ozônio vai penetrar e vai matar fungos, bactérias, ácaros que por acaso você tenha na pele, tá? Porque o ozônio, ele tem uma capacidade muito grande de degradar uma série grande de moléculas, inclusive moléculas de poluentes. Não é só matar organismos vivos, micro-organismos ou outros, mas destruir uma série de moléculas. Por exemplo, o ozônio destrói, sim, anticoncepcional, anti-inflamatório e antibiótico, tá? Então, tem algumas estações de tratamento de esgoto que eu saiba, na Europa, Estados Unidos e Japão, que a última das últimas etapas é uma etapa onde que a água sai e ela é submetida, misturada com ozônio. Eles aplicam ozônio dentro da água. E tem que aplicar o tempo todo, porque o ozônio dentro da água ele é muito instável. Ele tem uma meia-vida extremamente curta de pouquíssimos minutos, tá? Então, você aplica, ele age, aplica, age, então eu tenho que fazer de forma contínua. Qual é o problema do ozônio? Ele é muito caro. Para fazer esse sistema, ele é muito caro. Agora, vocês podem perguntar, como o professor sabe que na biomedicina estética a gente usa ozônio para limpar a pele, que primeiro tem que abrir os poros? O professor já usou? Não, pessoal, eu ainda não usei, mas eu usaria sem problema nenhum, né? É que eu orientei uma aluna da biomedicina no TCC sobre isso há 2 anos atrás, ou 3 anos, nem me lembro, acho que foi há 2 anos atrás, tá? Então, eu fiquei bem por dentro do sistema, tá? Então, até se faz aqui no Brasil desnitrificação, remoção de fósforo, pouquíssimos casos de radiação ultravioleta, mas ozonização eu nunca ouvi falar. Agora, vamos ser sinceros, grande parte das nossas estações de tratamento de esgoto não tem tratamento terciário. E aqui tem um quadro, vocês veem que vai só até o tratamento terciário, né, preliminar, primário e secundário. Tem um quadro comparando esses 3 tipos de tratamento. Em remoção aos poluentes removidos, em relação aos poluentes removidos, o preliminar só tira sólidos grosseiros, o primário, sólidos sedimentaves e alguma coisa da DBO, demanda bioquímica de oxigênio em suspensão, e o secundário, sólidos não sedimentáveis, DBO, DBO em suspensão, DBO solúvel, eventualmente alguns nutrientes, eventualmente alguns patógenos. Eficiência de remoção de sólidos sedimentáveis, 60% a 70% no primário, DBO 25% a 35% no primário e 60% a 98% no secundário, e coliformes totais, secais, Escherichia coli, 30% a 40% no primário e 60% a 99% no secundário. O mecanismo de tratamento predominante no preliminar é físico, no primário é físico, podendo em alguns casos ser biológico anaeróbio, e no secundário é biológico, podendo ser anaeróbio, aeróbio, ou aeróbio, ou só aeróbio, só anaeróbio, ou os dois juntos, tá? E, em relação se ele cumpre os padrões, que a gente vai ver a aula que vem, no preliminar, óbvio que não, no primário ainda não, mas já há caminho de cumprir, e no secundário cumpre, tá? A aplicação no preliminar, etapa inicial, primário, etapa intermediária, e o secundário é o tratamento mais completo, mas principalmente para a remoção da matéria orgânica. Como a gente viu, se temos nitrogênio, fósforo e outras coisas, a gente precisa fazer um terciário. E agora eu quero mostrar para vocês um pequeno vídeo, e eu vou parar esse vídeo, assim como no tratamento de água, eu vou parar esse vídeo para vocês
explicar algumas coisinhas específicas, mas é um vídeo relativamente curto, tá? Eu espero, assim como a gente viu no vídeo do tratamento de água, que vocês ouçam o som do vídeo. Ele está até mais alto do que no tratamento de água. Então, vamos lá? Por dentro do tratamento de esgoto. É aqui, nas estações de tratamento de esgoto, ou ETs, que ocorre todo o processo de despoluição da água. Então, gente, estação de tratamento de esgoto. A Sanepar, ela vem em cada casa, recolhe o esgoto e leva até uma estação de tratamento de esgoto. Algumas vezes, a estação de tratamento fica num lugar mais alto onde estão as casas. Daí eu tenho que usar bombas elevatórias de tempos em tempos até chegar na estação de tratamento de esgoto, tá? O tratamento é dividido em duas etapas, denominadas fases líquida e sólida. A fase líquida tem início pela coleta. Após ser recolhido nas residências pela rede coletora, o esgoto é levado ao interceptor e, em seguida, às estações de tratamento de esgoto. Ao chegar às ETs, os efluentes, resíduos líquidos resultantes. Então, gente, como eu falei, ele vai para estações intermediárias, que são estações elevatórias, que levam até o tratamento de esgoto propriamente dito. Antes do esgoto doméstico, passam pelo gradeamento grosseiro, onde sólidos, como garrafas, pedaços de madeira e plásticos, ficam retidos nas barras. Em seguida, o esgoto passa pela estação elevatória de esgoto bruto. Esse equipamento, dotado de bombas hidráulicas, leva o esgoto para um nível superior, onde temos o gradeamento fino e os desarenadores. No gradeamento fino, ficam retidos nas barras materiais como papéis, papelões e tecidos. Ao chegar ao tanque de areia, o esgoto passa pelo processo de sedimentação. Os grãos de areia, mais densos, vão para o fundo. A etapa... Então, gente, primeiro passa por um gradeamento grosseiro, com os buracos maiores, né, para tirar coisas grandes, e depois passa por um gradeamento mais fino, para tirar coisas menores que passaram pelo gradeamento mais grosso. Por que não coloca um gradeamento mais fino já no começo e tira uma etapa? Porque se tiver muita coisa grande, o gradeamento mais fino, ele vai entupir muito rápido. Então, toda hora eu teria que limpar, Então, na prática, fica inviável. Tem um gradeamento mais grosseiro, depois um gradeamento mais fino, daí a caixa de remoção da areia, onde que a água, o líquido, perde velocidade, e a areia, como é muito, mas muito mais pesada do que a matéria orgânica que está naquele esgoto, a areia vai sedimentar rapidamente, tá? E daí eu tenho água com muito menos material que vai para o tratamento de esgoto, basicamente. Na verdade, o que vai para o tratamento de esgoto, a partir desse momento, é só água com matéria orgânica fina, tá? Matéria orgânica fina. O seguinte são os reatores Rafa. Reator Rafa. Reator anaeróbio de fluxo ascendente. Por isso, Rafa, tá? Então, o que acontece? Eu não tenho oxigênio ali. Ah, mas, professor, a água não vem com oxigênio? Não, isso é esgoto. Ela vem com quase nada de oxigênio. É uma água ruim, muito ruim, por isso a gente trata, tá? Então, o tratamento primário, nesse caso aqui, não é só um decantador. Nesse caso, ele substituiu o tratamento primário por um reator anaeróbio, tá? Sem oxigênio. Então, eu introduzo bactérias anaeróbias, tá? Da onde vêm essas bactérias anaeróbias, professor? A gente pega do lodo que sobra aí de outras estações de tratamento, tá? Então, a gente pega lá, introduz, aclimatiza aí. Isso pode levar até 1 ou 2 meses antes da estação de tratamento funcionar propriamente dito. Fluxo ascendente porque ele vai subindo, tá? Ele entra por baixo, o esgoto entra por baixo e vai subindo. Dentro dos reatores Rafa, a matéria orgânica sofre decomposição por bactérias anaeróbias, resultando na remoção de grande parte dos sólidos. Ocorre também a separação entre as partes líquida, sólida e gasosa.
A parte líquida segue para o próximo tanque, a sólida para o tanque de lodo e a gasosa para a central de queimadores de gases. Olha, gente, a parte gasosa segue para a central de queimadores de gases. Por quê? É um reator anaeróbio. Então, são micro-organismos que não respiram oxigênio, eles respiram outras coisas. Nesse caso, a grande maioria, ele acaba formando metano, CH4. Então, eles respiram hidrogênio, tá? Então, eles acabam formando metano como processo final da respiração deles. Daí, esse metano é um gás altamente danoso para a camada, para mudanças climáticas, né, para o aquecimento global, muito pior que o dióxido de carbono, inclusive. Então, eles recolhem esse gás e queimam. Quando eles queimam, eles podem gerar energia elétrica, como eu falei, ou simplesmente queimar e jogar para a atmosfera. Quando ele queima e joga para a atmosfera, eu transformo o metano, CH4, em CO2. O CO2, ele é muito menos danoso que o metano. Ah, mas então é legal jogar CO2 na atmosfera. Não, não é legal. Não é bom, tá? Mas pelo menos ele é menos danoso do que o metano, tá? Passamos então ao passo seguinte, o tanque de aeração. Através de adição de ar, micro-organismos aeróbios são estimulados a se alimentar de matéria orgânica no esgoto. O processo dá início à formação do lodo, reduzindo a carga poluidora da mistura. Para dar continuidade ao processo, o esgoto é levado ao decantador secundário. No decantador secundário, o lodo formado anteriormente sedimenta e o efluente segue para a próxima etapa. Com isso, a parte líquida já está 90% livre de impurezas. Então, aí eu já estou no tratamento secundário, tá? O tratamento secundário, quando no tratamento primário eu fiz uma decomposição anaeróbia, no tratamento secundário vai ter obrigatoriamente uma decomposição aeróbia, onde que, inclusive, naquelas piscinas que acabou de passar, eu tenho que injetar oxigênio, tá? Pode ser de várias formas diferentes. Daí as bactérias que estão ali, com oxigênio, com matéria orgânica, que sobrou do tratamento primário, né? Que o tratamento primário não tira toda a matéria orgânica. Eu falei que a decomposição anaeróbia, ela é lenta e menos eficiente. Então, se eu faço uma decomposição anaeróbia, eu obrigatoriamente tenho que fazer uma decomposição aeróbia depois, tá? Daí ele vai se alimentar da matéria orgânica e vai caindo. O que vai se acumulando embaixo? Isso é o chamado lodo. E em cima vai ficar água praticamente pura, tá? Ela sai dessa fase quase sem matéria orgânica nenhuma. Mas, professor, pode ter metal pesado? Pode. Pode ter nitrogênio, suspensão na água, fósforo em suspensão na água? Pode. Pode ter anti-inflamatório, antibiótico, anticoncepcional? Pode, tá? Quando a gente fala que a água está quase limpa, é da matéria orgânica que estava naquela água. Seguimos então para a última etapa da fase líquida, a desinfecção ultravioleta. Neste ponto, o efluente é exposto a raios ultravioleta. Ao entrar em contato com a luz germicida, as bactérias presentes no esgoto têm seu DNA alterado. O objetivo é deixá-las estéreis e, portanto, inofensivas. Terminada essa etapa... Então, gente, daí, nesse caso, esse já é o tratamento terciário, radiação ultravioleta, tá? O que acontece? A radiação UVA, principalmente, mas UVB também, elas são aplicadas ali, se por acaso eu tinha micro-organismo patogênico que veio lá pelo esgoto, no tratamento primário e secundário ele não é retirado, mas aí ele vai morrer, porque a radiação ultravioleta vai provocar danos ao DNA, ele pode até não morrer, mas ele não vai mais provocar doença, ele não vai mais se reproduzir, etc. Uma hora ou outra ele vai morrer, mas não vai provocar danos, tá? Então, se eu tenho organismos patogênicos, por exemplo, pessoas que estavam doentes, foram no banheiro,
esses organismos patogênicos, micro-organismos patogênicos, vão no esgoto, vão passar pelo tratamento preliminar, vão passar pelo tratamento secundário, primário, vão passar pelo tratamento secundário, mas pela radiação ultravioleta eles não passam. Se eu tivesse ozônio aí, então melhor ainda, tá? Daí eu ia eliminar não só micro-organismos, mas um monte de outras substâncias. Nesse caso, professor, nesse tratamento aí, passa anticoncepcional, antibiótico, anti-inflamatório? Passa. Passa. Isso vai até o final, vai até o corpo de água de volta. O efluente já está limpo e pode ser lançado em rios e córregos. Agora que já conhecemos a etapa... Então, gente, pronto. Terminou o tratamento. A água está praticamente limpa, então ela pode ser lançada no rio de novo. Então, eu já vi muitas empresas que utilizam grande quantidade de água nos seus processos produtivos, que pegam a água de rios, suja, tem que limpar para poder usar, e daí só que em vez de jogar a água suja de volta para o rio, ela tem que limpar a água suja, ela não pode jogar água suja no rio. Daí ela tem uma estação de tratamento de esgoto também, e vai jogar água mais limpa do que ela pegou lá no início do processo. Tá? Então, ela, entre aspas, limpa o rio, tá? Então, essa foi a parte líquida, ok? A gente vai ver agora e vai complementar na semana que vem, é a parte sólida. A líquida do tratamento, vamos descobrir o que ocorre na fase sólida. Após passarem pelo tanque de lodo, os efluentes são levados até os adensadores na casa de desidratação. Aqui, em um processo semelhante à decantação, parte da água do lodo é removida. Passa-se, então, à etapa seguinte, o processo de secagem. Na casa de desidratação, o lodo passa por um novo processo de secagem. O objetivo é reduzir o teor de líquidos na mistura, facilitando o transporte ao aterro. Finalmente, Então, gente, aquele lodo que ficou no fundo dos tanques, tanto do reator aeróbio quanto do reator anaeróbio, ele é retirado dali, então tem equipamentos especiais que tiram lá do fundo, que nem no tratamento de água, ele é retirado e daí ele tem que ser desaguado. Por quê? Ele vem com 98% de água, só 2% é material sólido. Então a gente tem que retirar essa água. E tem várias maneiras. Aqui no Brasil a gente usa muito de deixar em tanques a céu aberto para a água evaporar. Sobra só o sólido. Mas eu posso fazer por apertando aquele material, quando ele aperta o material, ele expulsa a água e fica só o sólido. Eu posso fazer por filtros, e tem um monte de maneira diferente. E daí, isto que sai, pessoal, aqui está em forma de tijolo, mas não sai na forma de tijolo, ele sai na forma, se lembram quando eu falei da massa de bolo? Ele sai como se fosse uma massa de bolo, só que com cheiro horrível. Eu trabalhei já durante muitos anos com lodo de esgoto, tá? Eu tenho uma experiência gigantesca com lodo de esgoto. Junto a indústrias, inclusive, tá? Então, só que este material, ele praticamente só tem matéria orgânica e um monte de nutriente. Então, antigamente a gente levava para aterros sanitários, hoje a gente pode usar, dependendo se não tem metal pesado e outras coisas, a gente pode usar como adubo na agricultura, tá? Tem uma série de questões, isso a gente vai falar aula que vem, tá? Mas tem uma série de análises, inclusive microbiológicas, que a gente tem que fazer para daí liberar para usar como adubo na agricultura. Mas ele, quando passa pela análise, pelos parâmetros, ele é um excelente adubo e de graça. E, aliás, elimina um problema do meio ambiente, né? Então, é muito importante pensar nisso, a gente vai discutir a aula que vem. Parte do lodo que não foi digerida é reintroduzida no sistema. Para isso, segue novamente para a estação elevatória de... E uma parte daquele lodo não é desaguado, não é secado, volta ao sistema. Por quê? Ali tem os micro-organismos aeróbios e anaeróbios, tá?
Então, a gente precisa reinocular isso para continuar o sistema, continuar o sistema, continuar o sistema. Tá bom? Esgoto. Com essa última etapa, o tratamento de esgoto chega ao fim. E é isto, pessoal. Deixa eu voltar aqui para vocês. Vocês ainda estão assistindo minha aula, pessoal? Ou foram passear um pouquinho? Estão aí ainda? Estamos aqui, prof. Bom, se a Jéssica está, espero que a Célia esteja, né? Então, ou não. Bom, o Felipe está aí, a Sol está aí, estou vendo que a Bruna saiu. Bom, eu não estou entendendo porque tem tão pouca gente na aula de hoje, mas tudo bem, vamos lá, sem problema nenhum. Oi, Célia, tá aí então. Ó, eu até tá gravando aqui, gente, eu até quero fazer uma observação. É assim, os melhores profissionais vão ser pessoas como vocês. Eu estou falando sério. Porque vocês têm um compromisso. Porque vocês vêm aqui naquele horário, assistem e se tiverem dúvidas, tiram. Tá? Ah, mas eu tenho um problema, tenho que resolver e tal, por isso eu não assisti a aula ao vivo, vou assistir a gravação. Qual que é o problema de assistir a gravação? Se vocês têm dúvidas, vocês não conseguem tirar dúvida, tá? Esse é um problema seríssimo. Vamos lá. Então, daí termina o sistema de tratamento de esgoto. Aula que vem a gente vai ver principalmente os parâmetros e o que fazer com esse lodo de esgoto. É uma área gigantesca para os biomédicos especializados em meio ambiente, tá? Em análise ambiental. É uma área bem promissora, inclusive, tá? Porque cada vez vai ser mais cobrado, tanto das empresas de saneamento, quanto das empresas, das indústrias que produzem esgoto, de fazerem estações de tratamento de esgoto e controlarem esses parâmetros em todos os pontos, tá? Alguém tem dúvidas? Célia, você tem uma dúvida? Nenhuma? Nada? Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Quer tirar alguma dúvida, colocar alguma experiência, alguma observação? Bom, então, como eu sempre falo, de duas, uma alternativa. Ou expliquei tão bem que ninguém teve dúvida, todo mundo entendeu tudo, ou expliquei tão mal que não deu nem para ter dúvida, né? Não entenderam absolutamente nada, né? Então, vamos ver. Prof, Oi, fale, Jéssica. eu queria que você explicasse de novo a terceira etapa. A terceira etapa, então, o tratamento terciário, ele nem sempre ele existe, tá? O tratamento preliminar, primário e secundário, sempre. O terciário, nem sempre. O terciário, ele é assim, ele é feito para resolver um problema específico. Por exemplo, então, a água que sobrou do tratamento secundário tem muito nitrogênio ainda, tá? Então, eu vou fazer um processo de desnitrificação. Eu vou usar nitrosomonas, nitrobacter, pseudomonas, para transformar o nitrato NO3 em nitrito NO2 e depois em N2, que é um gás. Então, nessa ordem, nitrosomonas, nitrobacter e pseudomonas, tá? Daí o N2 é um gás perdido para o meio ambiente. Se eu tiver nesse ponto do tratamento muito fósforo, eu posso adicionar ferro e posso adicionar alumínio. O ferro e o alumínio vão se ligar ao fosfato. O fósforo vem sempre na forma de fosfato, pH 4-3, tá? E daí ele se liga, formando fosfato férrico ou fosfato de alumínio, tá? Esse fosfato férrico, fosfato de alumínio, ao contrário do fósforo, individualmente falando, ele não faz mal para os organismos. Ele se torna insolúvel. Normalmente ele vai até no lodo, ele se precipita, vai no sedimento, tá? Então, daí o fósforo não faz mais mal para ninguém. Ou, se eu tiver problema, por exemplo, de micro-organismos patogênicos que não foram retirados anteriormente, querem ver um exemplo bem clássico?
Escherichia coli. Então, a gente já falou lá no tratamento de água. Se tiver Escherichia coli nessa fase do tratamento do esgoto, eu passo por uma radiação ultravioleta. A radiação UVA, principalmente, e a UVB, elas vão entrar na água e vão entrar em contato com os micro-organismos e danificar o DNA deles. DNA e RNA, no caso dos vírus. Se não matou o micro-organismo, ele vai ficar no mínimo estéril, não vai conseguir se reproduzir, tá? Então, o tratamento terciário é para remover algo específico, por exemplo, nitrogênio, fósforo ou micro-organismos patogênicos que passaram pelos tratamentos anteriores. Certo? Ótimo, Jéssica. Então, nem sempre existe tratamento terciário, tá? Mas o ideal é sempre fazer um tratamento terciário em função da característica da água que sai do tratamento secundário, tá? Sempre fazendo análises, parâmetros em cada um desses pontos. E como eu falei, o ideal seria até ter ozônio, mas o sistema é extremamente caro para a quantidade de água que passa pelo tratamento de esgoto, né? Então, o ozônio tiraria também antibiótico, anti-inflamatório e anticoncepcional, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Mais alguma dúvida? Aula que vem, então, a gente vai ver os parâmetros, as análises físicas, químicas e microbiológicas, e eu quero falar um pouquinho sobre o que fazer com o lodo de esgoto, tá? Isso é muito importante, tá bom? Eu queria que vocês tirassem 5 minutinhos para vocês entrarem na atividade de frequência e fazerem a atividade de hoje para ganhar presença. Tá bom, pessoal? Lembrando, novamente, que o trabalho tem que ser entregue até dia 24, às 23h59. Tá? Qualquer coisa, entre em contato comigo. Tá bom, pessoal? Tudo certo, então? Agradeço a presença de todos vocês. É sempre bom ver vocês, pelo menos vocês aqui, na quinta-feira de manhã, com muita vontade, para aprender um pouco mais sobre meio ambiente, né? Sobre análise ambiental, tão legal essa área. Ela é tão desafiadora, né? Espero que vocês estejam gostando, então, pessoal. Eu quero ver vocês aqui próxima quinta, sem sombra de dúvidas, para a gente conversar mais um pouco e fazer uma rápida revisão sobre o assunto antes da prova. Pessoal, até lá. Tchau, tchau, gente. Até a semana que vem. Eu que agradeço, Felipe. Tchau, prof. Até semana que Tchau, vem. gente. Até. Tchau, tchau, Célia. Tchau, Sol. Até a semana que vem. Tudo de bom para vocês. Eu que agradeço, Sol.